Foi aberta a programação do Abril Indígena, evento voltado à promoção de diversas ações e reflexões sobre os povos indígenas no Maranhão. O Abril Indígena já é um evento tradicional de São Luís. Este ano, a programação segue até o dia 20 de abril. A gente achou por bem fazer uma unificação nessa programação. Algumas casas estão promovendo, nesse momento, a abertura. No caso do Centro de Cultura, a gente abriu o Abril Indígena com uma palestra do professor Dr. Maicon Melo e agora a abertura da exposição. Entre os assuntos em discussão durante o evento estão os rituais amazônicos e a gestão territorial. O ritual é como se fosse um espaço onde esses povos atualizam e revivem conhecimentos que estão presentes nos mitos, que servem como tipo de esclarecimento sobre a origem da terra e os conhecimentos que cada um desses povos tem. Apesar das lutas por direitos e até extermínio de etnias, no Maranhão a população de índios ainda é numerosa, de acordo com o censo do IBGE de 2010. Mais de 38 mil indígenas vivem no estado. No tronco tupi, nós temos os Tenterrara, conhecidos como Guajajara, os Caapor, e os Auaguajá. De outro lado, nós temos os chamados povos do Cerrado, que são os povos Timbira. A riqueza da cultura mantida por algumas etnias foi registrada em fotos, mostradas na exposição Etnografia Visual, Ritos de Iniciação. As fotografias que mostram a transição da infância para a vida adulta dos povos indígenas Gamelas e Guajajaras foram realizadas nos municípios Amarante do Maranhão e no sul de Barra do Corda. Passei várias horas ali conversando com essas meninas, a gente consegue perceber nas fotos a espontaneidade e a naturalidade com que elas se apresentam. É como se já me conhecesse há muito tempo e eu poder transformar isso em imagens de uma maneira singela, e mostrando realmente como elas se comportavam ali dentro. Aqui no estúdio eu recebo o coordenador do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Gil Claro. Gil, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre a questão dos povos indígenas no Maranhão, que é uma situação muito delicada que a gente ainda vê e presencia dentro das terras indígenas aqui no estado do Maranhão. Gil, um dos principais problemas está relacionado à questão da terra. A gente postou, inclusive, aqui já no Bom Dia, esse último relatório da Comissão Pastoral da Terra, mostrando os assassinatos, mostrando o crescimento da violência, inclusive de 2003 para cá, o recorde que foi ano passado, 2017. Como é que fica a situação, principalmente das lideranças indígenas, diante desses dados? Então, as lideranças indígenas, essa questão da terra de fato é um complicador ainda no estado, As lideranças indígenas que lutam pela proteção do seu território, pela demarcação do seu território, elas estão visadas em listas de pistoleiros para serem assassinadas, A gente tem um exemplo aí que vai completar um ano do massacre de Gamela, que temos várias lideranças indígenas que estão ameaçadas de morte na região de Viana por conta da luta pelo território. A mesma coisa acontece com o povo Gavião em Amarante, com o povo Guajajara também em Amarante, região de Arame, com o povo Capó, na região de Zedoca, que são lideranças indígenas que hoje estão ameaçadas por conta de lutarem pela preservação do seu território ou mesmo pela demarcação de territórios, hoje ainda não foi feita, ou outros que estão lutando para que áreas que deveriam estar dentro dos territórios ficaram fora no primeiro processo de demarcação. Essa questão da demarcação das terras, é possível falar que houve um retrocesso no atual governo em relação a esse assunto? Na verdade, paralisou, Hoje no Maranhão a gente está de 5 processos que existe, pouco se caminhou nessa situação. Outros estão paralisados no Supremo Tribunal Federal por conta de uma tese do ministro Gilmar Mendes que quer instituir a questão do marco temporal. Então isso acabou paralisando a demarcação da terra indígena Porquinho do povo Apanhecra-Canela na região de Barra do Corda, e outros foram parados. Então são processos que não têm caminhado, infelizmente, tanto no Brasil como no Maranhão. E aí prova disso mesmo que os povos nessa semana começam a realizar as semanas dos povos indígenas, tanto aqui no estado do Maranhão, como também
no Brasil, né, o acampamento Terra Livre, que semana que vem as lideranças indígenas começam a se deslocar para lá, para várias audiências no Congresso Nacional, no Ministério da Justiça, para discutir esses processos da demarcação em terras indígenas, discutir a questão da melhoria na política de saúde, entre outras políticas públicas voltadas para os povos indígenas. O governo federal, o presidente Michel Temer tem feito até essa semana natural até pelo Dia do Índio, fazer alguns discursos no sentido de dizer do amparo do governo federal a essas populações, mas na verdade a prática não condiz ao discurso, né? A questão da saúde, por exemplo, indígena, existe uma secretaria, órgãos específicos para tratar dessa área, desse tema, mas na prática como é que tem funcionado? Existe a secretaria, né? A CESAI ela trata especificamente da saúde indígena. No entanto, ainda há muitos problemas dentro da saúde, em relação à saúde dentro das terras indígenas, porque os indígenas, embora tenham a secretaria, mas os municípios, as aldeias e os municípios, muitas das vezes não estão equipados para tratar os atendimentos específicos. E aí que a gente sabe bem que tem os atendimentos de baixa, média e alta complexidade. Quando chega na cidade, nos hospitais de referência entram na rede do SUS, e aí isso há uma demora muito grande que tem ocasionado muitas reclamações dos indígenas em relação a isso. Às vezes passa meses para conseguir uma consulta, quando consegue, muitas das vezes retornam para suas aldeias para poder esperar que seja marcada ainda uma consulta com o especialista daquela área ou com um clínico geral para poder encaminhar para um especialista. Então, desse caso ainda é muito grande, sem contar a questão ainda que é uma questão delicada em relação aos povos de recente contato, que a CESAI não tem ainda discutido uma forma de como atender esses povos, então a gente tem buscado discutir com eles essa situação dos povos recém-contatados, né, que aqui no Maranhão temos membros do povo Auá, né, que estão aí e que merecem uma atenção especial por conta disso. Falar no povo Auá, povo Auá-Guajá, hoje lideranças estão aqui na capital, inclusive, para lançar um manifesto, uma campanha em relação à defesa aos Auá e também o lançamento de um CD com alguns cânticos. Eu queria que você falasse sobre essa situação específica dessa etnia. Os Auá é um povo recém-contatado, né, tem menos de 50 anos de contato e tem vão lançar esse CD com os cantos do Auá. Acho que é importante que dar visibilidade ao povo e à situação que o povo vive, né? No entanto, é um povo que ainda acontece bastante descaso com eles, embora tenha havido a processo de desintrusão do território, no entanto, o mesmo território continua sendo invadido, né? Por madeireiros, por caçadores. Então, há um processo ainda, né, de luta muito grande com o povo, para que essas questões sejam resolvidas junto a eles, né? Então é importante a presença deles aqui, porque vai dar essa visibilidade mesmo à situação deles, e eles podem apresentar a situação que eles vivem lá nas suas aldeias a partir desse evento a ser realizado aqui em São Luís. Gil, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão desse 19 de abril e que essa data, claro, seja importante para a reflexão, mas que essa pauta das populações tradicionais, ela esteja na mídia, esteja sendo discutida pela sociedade durante o ano inteiro. Na verdade, né? Muitas das vezes a gente lembra que é só nessa semana que é a semana onde tem o Dia do Índio e tal. No entanto, a gente sabe que a questão dos povos indígenas é uma questão para o ano inteiro, né? Vários anos. É importante que nós possamos estar presentes, estar atento em relação à questão dos indígenas que acontecem aí dentro dos territórios indígenas aqui no estado do Maranhão. Obrigado mais uma vez. Agradecemos.